Alguém chega para mim e diz assim: mas irmão Wellington, o senhor só vive pregando contra a igreja, contra os pastores. A pregar o evangelho para quem está perdido. Você prestou atenção no questionamento que me fizeram? Me até julgando e condenando e me reprovando pela posição que eu tenho, pelo trabalho que eu estou fazendo. Por que essas pessoas falam isso? Porque essas pessoas estão sem o entendimento de Deus. Eles não olham e nem param para analisar o que eu prego. Eles estão olhando a questão religiosa deles, os líderes deles. Você pode falar de tudo, não fale de igreja, instituição, ministério, denominação e nem dos líderes dessas igrejas. Porque essas pessoas que estão aí servindo, elas estão para defender princípios e valores, não é do Evangelho de Cristo. É dos princípios, preceitos, valores colocados pelos seus líderes nas suas igrejas. Então veja o questionamento que eu recebi dessa pessoa. Me questionou porque eu só prego contra a igreja e pastores. E me mandou pregar o evangelho para quem está perdido. Ora, deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua visão, o que é estar perdido e o que é estar salvo? Na tua visão, qual é o princípio que caracteriza quem está salvo e quem está perdido? No teu entendimento, o que é estar salvo e o que é estar perdido? Eu peço a você que você possa me responder dentro dessa pergunta que eu estou te fazendo. O que é ser salvo? O que é estar perdido? Na sua visão, no seu entendimento. Quando você diz assim, vai pregar para os ímpios, vai pregar para os que estão perdidos, quem são esses ímpios? Quem são esses que estão perdidos? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Se você está com dor de cabeça, você vai tomar remédio para dor de barriga? Se você está com problema de dor de cabeça, o médico vai te receitar remédio para dor de barriga? Sabe o que é que acontece? O remédio tem que ir dentro da necessidade que a pessoa está. Se ele está com dor de cabeça, tem que passar remédio para dor de cabeça, não é para dor de barriga. Dependendo da necessidade dele, o remédio tem que ir conforme a necessidade. Sabe o que eu quero te ensinar com isso? A palavra de Deus, a verdade de Deus, tem que ser pregada onde a mentira está sendo propagada. A palavra de Deus, que é luz, tem que ser levada aonde tem trevas. Você está entendendo isso? E aonde tem sido pregadas as maiores mentiras em nome de Deus, dentro das igrejas, por esses homens que se dizem líder, homens de Deus, pastores, seja qual for o título que esses líderes coloquem para ele. Então a verdade tem que ser levada. O povo tem que ser esclarecido dessa mentira que estão vivendo. Essa mentira de igrejas, pregada por esses pastores, para o povo dentro desses ambientes. O povo tem que ser confrontado com a verdade, tem que ser levado a verdade ao conhecimento do povo, tem que ser condenado e reprovado essas obras das trevas. Essa mentira pregada em nome de verdade de Deus dentro das igrejas. Agora, muitos não pregam porque não têm coragem, porque são produto do sistema, são um negócio do sistema, não vão poder ir de encontro ao sistema se eles estão lá dentro servindo como propriedade. Muitos não têm coragem de pregar a verdade e muitos sabem
que tudo isso que o povo está sendo formado, instruído, vivendo, praticando, colocando a sua vida centralizada, dependente, sendo devoto, sendo consagrando e vivendo o seu viver dentro desses ambientes, nessa direção, muitos sabem que está errado, irmão. Muitos sabem que está errado. Eu conheço pessoa que diz assim, eu sei que está errado isso, que está errado aquilo, mas eu fico na minha, estou servindo a Jesus. O importante é eu estar ali servindo a Jesus. O pastor é quem vai tomar, é quem vai resolver com Jesus. Ele que vai, Jesus vai tomar conta, vai prestar conta com ele. Não. Você está dentro de uma conveniência, você está errando, você está pecando, você está sendo conivente com a mentira, você não está se colocando numa posição que tem que se colocar. Não é se submeter a nenhum ministério, nenhuma líder, não. É se submeter a Cristo pela palavra. E se esse ministério, se esse líder não está dentro do compromisso do Evangelho, está prevaricando, está manipulando e falsificando, está criando outros recursos e meios para o povo ir a Deus e ser salvo, que não é o que o Evangelho mostra. Se você aceita isso, sabe o que acontece? Você está sendo conivente com ele, vai você e ele para o inferno. Eu estou falando com indignação, não é com raiva não, porque o meu coração, Deus sabe, tem a paz do Senhor. Não é aqui, na verdade, é aqui. Eu tenho a paz do Senhor na minha vida. Eu não tomo por inimigo quem não dá ouvido à palavra. Eu peço misericórdia a Deus por esses. Eu, conhecendo a verdade, estando na verdade, sabendo do meu compromisso com a verdade que é Jesus, eu vou estar dentro de uma instituição sobre a autoridade e domínio e a direção do homem, deixando ele, seguindo a direção dele para me corromper, para me apostatar, desviar dos princípios da verdade do Evangelho. Eu vou ficar calado e vou viver isso só por satisfação do ministério? Não, porque eu tenho que estar aqui bem, eu não posso levantar contra o ungido de Deus, eu não posso ir contra a autoridade espiritual, não. Seja quem for, se está tirando você, se está ministrando o contrário, o Evangelho tem que ser repreendido, aparta-te deles. Não segue na direção de ensino deles. Esses tal não tem a Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas. Vocês só podem conhecer pelos frutos. E esses frutos é dentro daquilo que eles pregam que não condiz com a palavra de Deus. Esses frutos não é a roupa de crente, não é a formalidade religiosa. Porque se você for julgar quem é de Deus por esse critério, você vai julgar aqui os católicos é de Deus, os artistas é de Deus, os políticos é de Deus, os religiosos de qualquer religião é de Deus, todos que se vestem bonitinho e vivem o padrão religioso é de Deus. Só que não é esse o critério. Por onde a gente vai identificar e saber quem realmente está em Deus com a mente transformada? Não é por meio da roupa, não é por meio do exterior, é aqui, ó. É o entendimento transformado, transformado pela renovação do entendimento pelo Espírito Santo, pela palavra. O cara que diz que é de Deus, mas está defendendo uma prática religiosa, está vivendo dentro de prática religiosa como se fosse meio de graça, como se fosse meio de salvação. Você acha que essa pessoa teve o conhecimento da verdade do Evangelho? Teve não. Até agora continua apartado de Deus, separado da vida com Deus, por causa do entendimento que ainda está corrompido. Não recebeu a luz de Deus para iluminá-lo e levá-lo ao conhecimento por onde ele chega a Deus. Você acha que uma pessoa que é de Deus, ela vai entender que existe outro mérito, outro meio, outro lugar, onde eu tenho comunicação com Deus, onde eu encontro salvação de Deus, onde eu sirvo a Deus, onde eu estou em Deus? Uma pessoa que está dentro desse entendimento, ela até agora está cega ainda. Os olhos espirituais, o entendimento dela está cego. Está entendendo? Então eu não prego contra igrejas nem pastores. Eu prego contra a mentira, a falsificação do Evangelho, que é propagada dentro dessas igrejas, religiões, qualquer ambiente que diga que é de Deus, propagada essa mentira por meio dos líderes
seja pastor, papa, padre, ancião, bispo, presbítero, apóstolo, evangelista, anjo, arcanjo, querubim, serafim, seja qual for o título que esse indivíduo que diz que é de Deus dê, sacerdote, apóstolo. Eu não prego contra a pessoa particular. Eu reprovo e condeno a mentira que a pessoa está propagando como verdade de Deus. Você acha que eu vou ver aquilo que a programação da Igreja Universal, que diz que é do Reino de Deus, coloca na televisão para o povo se dirigir para praticar aquilo dentro das igrejas? Você acha que eu vou comunicar com aquilo que é pregado dentro da Igreja Mundial, que diz que é do poder de Deus? Você liga lá na programação, vê aquela programação, aquilo é evangelho? Aquilo é evangelho? É não, irmão. Eu vou me comunicar com aquilo, eu vou concordar com aquilo, eu vou apoiar e dizer a alguém que aquilo ali é o certo para Deus? Não, eu vou reprovar. É por isso que eu não agrado o sistema, nem o religioso, porque eu não estou dentro do sistema, nem vivendo vida religiosa, irmão. Eu estou em Cristo, vivendo a verdade de Cristo, me esforçando a viver e pedindo a Deus misericórdia. Que o que eu erro não é brincadeira. Mas eu não me condeno nem me julgo, porque o Senhor é quem me julga, é quem me justifica. Eu me glorieio no Senhor, não é nos meus acertos, não é na minha virtude, não é na minha bondade, não é na minha obra. Se eu for botar minha confiança em Deus por isso, eu estou no inferno, eu vou para o inferno. Eu me glorieio no Senhor. A minha justificação foi o Senhor que me concedeu. Ele que me justificou, Ele que me santificou, Ele que me justificou da culpa do pecado, remindo-me e me livrando da condenação. Eu sou salvo por Ele, não é pelas minhas obras, não é pela minha vida religiosa, não é pela minha bondade de vida religiosa. Eu sou salvo e creio nessa salvação por Cristo, aonde eu estou seguro em Deus. Ai de mim se eu colocar a virtude para mim justificar diante de Deus pelas minhas virtudes. Ai de mim. Então eu não prego, amados irmãos, analiso o conteúdo da informação que eu levo. Eu não estou aqui para dizer que você é falso, o outro é verdadeiro. Eu não estou aqui para defender religião A, B ou C. Eu não estou aqui para expor o meu entendimento como verdade e dizer que todo mundo está errado. Não. Eu estou aqui como ministro de Deus, profeta, para profetizar aquilo que já está aqui revelado. Para levar a luz de Deus ao mundo que está nas trevas. Para condenar o erro e a mentira de Satanás, combatendo contra o reino das trevas. Porque eu estou no reino da luz e levo a luz para os que estão nas trevas. Eu estou aqui para mostrar a verdade de Deus e condenar e reprovar toda a mentira, venha de onde vier. Venha de pastor, venha de papa, venha de igreja evangélica, de igreja católica, de mormon, de testemunho de Jeová. Eu estou aqui com compromisso com a verdade, pregar a verdade, aborrecer o mundo. Aborrecer o mundo. Seja esse mundo religioso, de qualquer igreja ou religião, seja esse mundo cultural, filosófico, de qualquer conceito deste mundo na sociedade, que vivam como o valor de Deus. Se não tiver enquadrado no Evangelho de Cristo, eu vou aborrecer. Porque eu tenho um compromisso para pregar, ministrar a verdade, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, a luz de Deus para iluminar a mente dos que estão nas trevas, no engano e da mentira de Satanás. Aí o indivíduo chega para mim e diz, mas você só fala de igreja, só fala de pastor, vá pregar para o ímpio, vá pregar para o que está perdido, aonde? Rapaz, o que tem de gente perdida dentro de igreja, eu sempre digo aqui, vou continuar dizendo, o número de pessoas que serão maior que vão para o inferno é os que estão dentro das igrejas, irmão. Não é os que estão bebendo, se prostituindo, não. O maior número de pessoas que vai para o inferno são os religiosos. São os religiosos. De todas as religiões. Generalizo, não tiro uma. Todas as religiões. Católica, evangélicas, são muitas, né? Espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, candomblé, feitiçaria, seja qual for, macumba, seja qual for o conceito de Deus, de espiritualidade, que você esteja achando que vai chegar a Deus,
está perdido, está indo a juízo e a condenação. Porque o único meio para você ser salvo e ir a Deus, estar em Deus e ser aprovado por Deus e alcançar a promessa da salvação, não é dentro de nenhuma igreja ou religião. É por meio de Cristo. E isso você tem que conhecê-lo, crer e se converter a Ele, com a sua vida voltando-se a viver para Ele, consagrada, devota, praticando a palavra dEle, não vida religiosa. Por isso que eu digo, o maior número de pessoas que vão para o inferno, infelizmente, é os religiosos. Porque se tem um grupo de pessoas com o coração mais duro e fechado para Deus, são os religiosos. Por que, irmão Hélio? Porque a mente dele está cauterizada com a mentira do diabo, levando ele a entender que já é de Deus. E quando ele entende que já é de Deus, está no lugar que a vida dele com Deus vai ser ali, ele despreza a verdade, ele não ouve a verdade, ele não aceita a direção da verdade. Vai pregar para esses religiosos católicos que Jesus é o único mediador, eles não aceitam. Vai pregar para esses religiosos evangélicos que casa de Deus somos nós, que Deus não se encontra e nem se adora ali, aqui, nem acolá, eles não aceitam. Vai pregar para esses religiosos evangélicos que não é por meio de batismo, nem de ceia, nem de guarda-sábado, que ninguém chega a Deus e é salvo. Eles não aceitam. Você está entendendo? Por isso que eu digo, o maior grupo de pessoas que vão para o inferno são os que estão dentro das religiões, que é uma das cadeias de Satanás, onde prende milhares e milhões de pessoas, impedindo que essas almas alcancem o caminho da redenção e da salvação. Levando essas almas a entender que estão indo para a salvação e para a redenção por meio de um caminho mentiroso, que não é o caminho que leva a Deus. Você pode perguntar a qualquer religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, mormon e por aí vai. Você é de Deus? Ele diz, sou de Deus, estou servindo a Deus, vou para o céu. Todos eles vão dizer isso. Agora, onde está a garantia, a confiança deles? Não é em Cristo, é na religião, na vida religiosa. Caminho errado. É a mentira que estão vivendo, como se fosse a vida com Deus. Eu sempre digo, é o mundo mentiroso de Deus. Então, eu tenho que pregar contra isso, irmão. Não é que eu pregue contra o pastor, contra a igreja. Eu prego contra a mentira que está sendo pregada pelos pastores dentro das muitas igrejas. E pelos líderes religiosos de todas as religiões. Eu tenho que levar a palavra onde está sendo necessário levar. Eu não posso pegar uma luz e acender na praia de meio-dia, porque lá tem luz. A luz tem que ser levada onde tem trevas. E as trevas estão dentro dessas igrejas, onde o povo está com seu entendimento obscurecido, porque Satanás tem cegado o entendimento desse povo, para não contemplar a verdade do Evangelho. O povo vivendo tudo em nome de Evangelho, vivendo o anátema, Evangelho anátema, doutrina de demônios, ventos de doutrina, movimentos vãs, misticismo, heresia de perdição, tudo em nome de Evangelho, em nome de Deus. Então eu tenho que levar a luz do Evangelho de Cristo para esclarecer a mente desse povo, que está onde? Dentro da religião, porque os perdidos não é quem está fora de religião. Os pecadores não é quem não é de uma religião. Os pecadores e os perdidos estão dentro de religião, estão fora de religião, porque salvo, justo e santificado para a salvação, não é quem está dentro de nenhuma religião, é quem está em Cristo, é que está justificado e salvo. O perdido está em toda a atmosfera, em todo grau de sociedade desse mundo, em toda a atmosfera deste mundo. O perdido está se prostituindo, está na religião, está na vida do bem, está dando caridade. O perdido está em todos esses lugares. Ah, não. Eu sou de Deus porque eu sou da religião, eu sou da igreja. E principalmente eu sou evangélico, eu sou de Deus. É mentira! Do jeito que você diz que é de Deus porque é evangélico, o espírita também diz que é de Deus porque é espírita. O católico também diz que é de Deus porque é católico. Os testemunhos de Jeová, eles dizem que são o único testemunho de Deus porque são testemunhos de Jeová. Não é por você estar numa igreja evangélica que você é de Deus. Não é por você estar dentro da igreja católica que você é de Deus.
Não é por você estar dentro do grupo de Testemunho de Jeová que você é de Deus, nem de Mórmon. Se você quer ser de Deus, ouça a palavra. Se converta a Cristo, para ser batizado com o Espírito Santo, aonde você vai ser selado, inserido na igreja, corpo de Cristo, fazendo parte da promessa, estando na esperança. Não é dentro da igreja, é por meio da fé em Cristo que isso acontece. Amém? Então, estou explicando aqui que se você analisar direito o que eu prego, eu não estou aqui pregando contra a igreja nem contra o pastor. Eu estou aqui cumprindo o meu ofício de profeta, pela vocação que foi me dada de evangelista, que é ministrar o evangelho, ministrar a palavra, levar a palavra à exposição para o conhecimento de todos. Esse é o meu trabalho. E eu não prego contra a igreja nem contra o pastor. Eu prego contra as mentiras em nome de Deus de evangelho que está sendo propagada e levada para o povo viver e praticar dentro dessas igrejas por esses pastores. Eu faço vídeo aqui de esclarecimento mostrando que dízimo, sábado, tomar ceia, guardar sábado, está dentro de igreja, viver campanha, pacto, voto, culto disso, culto daquilo. Eu mostro que isso não é o evangelho. Apenas eu mostro diante dessa mentira que vocês vivem escravizados dentro desses trabalhos, dentro dessa servidão, dentro desse jugo, dessas obrigações, nesse legalismo religioso. Apenas eu mostro a vocês que isso não é o evangelho. Se você quiser viver o evangelho, precisa conhecer a verdade para ser liberto de tudo isso que você vive, entendendo o que é a vida que é para Deus. É isso que eu faço, irmãos, pedindo a Deus misericórdia pela minha vida. Eu sou tão pecador como qualquer outro. A diferença na minha vida é que eu recebi a justificação porque eu creio em Cristo. E eu sou um pecador justificado. Eu peco, mas não vivo mais na prática do pecado. Quando eu me pego olhando para aquilo que não agrada a Deus, e muitas vezes até praticando, eu digo, meu Deus, misericórdia. Eu não quero permanecer nessa prática. Eu não quero continuar dentro desse caminho, dando vida, dando desejo, alimentando a satisfação da natureza humana corrompida. Eu quero viver com o meu espírito transformado, guiado pelo teu espírito que está em mim. Eu peço a Deus misericórdia, irmão. Eu não me julgo santo mais do que ninguém. Eu sou tão pior do que aquele que está se prostituindo. Eu sou tão pior do que aquele que rouba, que mata, que estupra. Diante de Deus não há diferença. Todos estão dentro do juízo e da condenação. Não tem melhor nem pior. Todos estão julgados e condenados, irmãos. Não julgue ninguém pelo fato dele ter uma vida miserável no âmbito social. Mas no âmbito espiritual, você que não rouba, está dentro da mesma situação que aquele que rouba. É preciso entender isso, irmão. É isso que eu faço. Eu faço um trabalho de esclarecimento. Agora, quando a gente esclarece, aborrece as trevas. Aí a pessoa vem dizer que eu falo de igreja e de pastor. Quando eu monto aqui uma doutrina, uma instrução informando a você que Jesus não ordenou batismo nas águas, nem ninguém tomar ceia, e eu pego, mostro, porque você não pode pegar um texto e fazer uma doutrina naquele texto, sem entender o contexto, sem entender a aplicação que o texto foi feito, sem entender a ocasião e o momento. Você não pode pegar um texto da Bíblia e citar assim de todo jeito, como tem gente pegando ali, para dizer que o dízimo é uma ordenança de Cristo, é uma obrigação para a igreja. Aí pega Malaquias 3:10, trazei todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento e tal, e tal, e tal. Aí está vendo? Tem que ter o dízimo. Deus manda trazer o dízimo. Ei, vai entender aquele texto no contexto que ele está, dentro da situação que está sendo ministrada ali, irmãos. Aquilo ali não é uma ordenança de Cristo para a igreja. Aquilo ali não tem nada a ver com a igreja. Mas os homens fazem isso. A mesma coisa é o batismo. Não, porque Jesus disse, ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todas as nações. Então Jesus mandou batizar. O contexto ali não está falando de batismo de igreja feito pelo homem. Não é um batismo, um cerimonial. Jesus não está mandando. Não, mas Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. O contexto ali não está dentro dessa situação que os homens falsificadores da palavra colocam para escravizar vocês por esses mecanismos
de legalismo religioso, onde prende vocês e faz vocês de negócio, onde vocês são escravizados, robotizados, alienados, com a mente cauterizada, entregando suas vidas, centralizada numa igreja, na dependência da ordem e da autoridade do homem que determina o que você deve viver, crer e praticar. O povo está entregando sua vida, seu viver, não é a Deus por Cristo, é aos homens pelas igrejas. Então é isso que eu faço, irmão. Esse é o meu trabalho. É mostrar a verdade de Cristo. É o que Cristo ensinou. E ninguém, pode ser qualquer teólogo famoso aí, irmão. Ninguém vai provar Jesus dando ordem de batizar nas águas. Ninguém vai provar Jesus dando ordem para guardar dízimo, para dar dízimo, nem para guardar sábado, nem para tomar ceia. Jesus não deu essa ordenança a ninguém. Tem um argumento aí dos pastores falsificadores que diz não. Existem 2 cerimoniais que Jesus ordenou. O batismo e a ceia. É mentira. Nem batismo, nem ceia Jesus ordenou. Em canto nenhum. Não venha pegar texto fora do contexto, dentro da interpretação de vocês, criando um argumento dentro daquilo que vocês mostram para o povo, ficar preso na mentira, porque aqui, esse entendimento aqui, ele está esclarecido com a verdade. A mentira não domina mais aqui. Porque hoje, como disse Paulo, eu estou preso a Cristo. Estou ligado à verdade. Estou na luz e sou luz. Porque essa luz eu prego, que é Jesus, a verdade do Evangelho. Então é isso, meus irmãos. Esse é o trabalho que eu faço. Quando eu faço uma refutação, refutando o que ensina o sistema doutrinário do Testemunho de Jeová, eu não estou falando contra as pessoas. Eu não estou mostrando o particular de ninguém. Eu estou trabalhando o ensino, que é assunto público. A doutrina, o conceito em relação a Deus, que é pregado dentro dessas igrejas, dentro dessas instituições religiosas, dessas seitas. Quando eu mostro aqui que a alma não morre, que o inferno é real, que o diabo é um ser pessoal, que o céu existe, o inferno também, que o juízo de Deus é uma realidade. Quando eu mostro aqui que sábado não salva, que batismo não salva, que Jesus não ordenou ninguém para crer nele e depois ser salvo dentro de igreja, sendo batizado. Quando eu prego aqui, contrariando todo o conceito doutrinário, seja adventista, batista, assembleiano, congregacional, Congregação Cristã do Brasil, igreja disso, igreja daquilo. Quando eu prego, ministro aqui, corrigindo e refutando e combatendo, condenando a doutrina herética do sistema católico romano, a doutrina herética do sistema de Jeová, a doutrina herética dos mormons, do espiritismo, das igrejas evangélicas, eu não estou trabalhando com a pessoa particular, não estou aqui confrontando a pessoa. Eu estou aqui levando a verdade, aborrecendo a mentira, que é o engano, que é a doutrina, que não vem de Deus, não está enquadrada na verdade do Evangelho. Se você duvida, eu peço a você que seja prudente, vá analisar a doutrina da Igreja Católica Romana, veja se confere com o Evangelho de Cristo. A doutrina das igrejas evangélicas, são muitas divergências de doutrina, mas pegue qualquer uma delas e veja se confere com o Evangelho de Cristo. A doutrina de Mormon, Testemunho de Jeová, veja se confere com o Evangelho de Cristo. Então é isso que eu faço. Eu combato esses ensinos, essas doutrinas de demônios que essas instituições levam o povo a viver pelos ensinos dos pastores. Esse é o meu trabalho. E se você não gosta, eu respeito, é um direito seu, mas eu estou aqui para agradar a Deus e não os homens. Meu compromisso é com o reino de Deus, não com o reino do homem. Dentro de nenhuma instituição. Boa saúde! Dentro de nenhuma instituição religiosa, igreja ou qualquer coisa dessa. Eu não estou atrás de promoção do homem. Eu não quero ser ungido nem consagrado para o ministério do homem. Eu já fui ungido e consagrado para o ministério de Deus, o reino dele, onde eu estou sob o domínio e a autoridade do reino de Deus. Eu não estou sobre o governo do homem, dentro do domínio e da autoridade do homem, no sistema eclesiástico religioso. Eu estou sobre a autoridade e o governo de Cristo, onde eu tenho que prestar
fidelidade e ser leal e jurar fidelidade, sendo fiel até a morte, a Cristo pela palavra dele. Não há homens dentro de igreja, onde os homens implantam o seu reino, estabelece sua autoridade e seu domínio sobre o povo, fazendo o povo, levando o povo a estar jurando fidelidade e se conduzindo numa lealdade de obediência cega a eles, andando por eles. Ei, esse é o meu trabalho. Tá bom, irmão? Meu trabalho é esse, pregar a verdade, nada além da verdade. Compromisso com o reino de Deus, pregando a verdade que liberta o evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Me visita aí lá no meu canal no YouTube, Instagram, no Kawaii, aqui no Face, muitos materiais de instruções, vídeos que vai ajudar você, vai esclarecer você e vai dar a você o conhecimento da verdade para você poder analisar, ser prudente e ser livre do engano e da mentira que está sendo pregada e ministrada dentro de muitas igrejas por muitos pastores. Sai do meio deles